Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você já deve ter ouvido esta frase, onde diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Refletindo nesta frase, eu me perguntei se ela constava na Bíblia e comecei a procurar, mas não encontrei. Não existe na palavra do Senhor, onde diz que Deus, Ele odeia o pecado e ama, mas Ele ama o pecador. Existem outras frases que nós costumamos ouvir muitas vezes. Uma delas, muito famosa, é que diz que nenhuma folha cai de uma árvore se não for a permissão de Deus. Esta é uma frase também criada por alguém que também não está na Bíblia. Nós não encontramos na Bíblia nenhum versículo que diz estas palavras, mas esta segunda, ao qual eu falei da folha, esta é também uma frase criada que não está na Bíblia, mas esta é uma verdade verdadeira. Esta eu posso crer, você pode crer que nada cai se não for a permissão do Senhor, nem uma folha cai se Ele não permitir, se não for da permissão dEle. Mas esta frase, aonde diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, esta frase nós precisamos refletir, nós precisamos estudar ela, nós precisamos nos aprofundar para saber se existe algum fundamento nesta frase criada por alguém. Saiba que é muito comum citações de pensamentos ou frases de pessoas cuja origem se desconhecem acabarem por se confundirem com verdades, porque são frases que, ao soar nos nossos ouvidos, elas parecem bonitas, elas parecem amáveis, elas parecem dóceis, mas nem sempre elas são verdadeiras. Como esta outra, por exemplo, que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Esta outra frase também a gente se ouve muito falar, e eu já ouvi até testemunho de pessoas que dizem: eu não quis vir para Jesus por amor, acabei vindo pela dor. Sim, às vezes acontece da pessoa conhecer, não querer e depois, através de uma enfermidade, através de uma luta, acabar se achegando ao Senhor. Mas também nós não encontramos nenhum versículo da palavra do Senhor que diz: quem criou essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, desconhecia verdades bíblicas essenciais, além de não conhecer o significado bíblico de alguns termos que existem na Bíblia, como o ódio, o amor, o pecado e o pecador. Existe todas estas palavras sim na Bíblia: o amor, o ódio, a ira de Deus. Vamos compreender o significado dessas duas palavras, segundo consta na Bíblia: eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem me acharão. Então aqui, já neste primeiro Provérbios, capítulo 8, versículo 17, já quebra aquele dito de que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Porque aqui ele está sendo claro: eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem me acharão. Então, se nos perguntarem a quem Deus ama, se perguntar para mim, se perguntar para você, a quem Deus ama a quem o ama, como nós lemos ali no versículo. Isso não está correto, porque Deus não exige afeição de ninguém, Deus não está em busca de amizades, Deus não quer caridade. Agora, como responder a esta pergunta? Devemos, baseado nesta passagem bíblica: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então,
ama a Deus aquele que o obedece, ou seja, que se sujeita a Ele como um servo obediente. Você quer ser amado de Deus, você quer o amor de Deus, você precisa obedecer a Deus. E Ele está sendo claro que ama a Deus quem o obedece, quem segue os seus caminhos. Nós temos várias passagens na Bíblia onde Jesus fala sobre esse assunto. Vamos ver alguns deles para nós tirarmos estas dúvidas, porque muita gente confunde, fala não, Deus ele é amor, Deus ele é amor, verdadeiramente ele é amor, mas nós não podemos nos esquecer que Deus também ele é amor, mas é também justiça. Ele é também justiça, ele não é só amor, ele é amor, mas ele é também justiça. Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aqui é o próprio Jesus quem está dizendo, o próprio Jesus quem está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É claro este versículo. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, existe aqui uma condição para que Deus possa nos amar, para que Deus possa se manifestar o seu amor em nós. Aqui ele está deixando claro que tem uma condição: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, o próprio Jesus, que nós temos que ter os mandamentos dele e guardar e seguir. E o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então Jesus está dizendo, se você guardar os meus mandamentos, você me ama. E se você me ama, você será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui está sendo claro. E o versículo 15 de João 14 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, nós não podemos entrar nessa de que Jesus ama o pecado, ama o pecador e odeia o pecado, não. Jesus, ele ama a todos, ele quer a todos do seu lado, ele tem um plano para todos, ele não leva em consideração as pessoas que estão no mundo, na lama, no lixo, mas que estão inconscientes, que estão sem saber, que estão ali na ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós sabemos qual é o caminho, quando nós sabemos qual é a verdade, quando nós sabemos que Jesus é a vida, nós temos que estar procurando estar nos seus caminhos, nós temos que estar seguindo Ele para que Ele possa manifestar o seu amor em nós. É ilusão nossa achar que nós podemos andar de qualquer jeito, que nós podemos fazer de qualquer maneira, porque Deus é amor. Deus, Ele não, Ele é amor, mas Ele é justiça. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará. Viveremos para ele. O próprio Jesus disse que o jugo dele não é pesado. A palavra do Senhor diz que a obediência ao Senhor, ela não é pesada. Os mandamentos do Senhor não são pesados, eles são prazerosos para nós. Porque uma coisa boa é nós sabemos que nós estamos servindo ao Senhor. Coisa boa é nós sabemos que o Senhor está se agradando do nosso caminhar, do nosso olhar, do nosso ver, do nosso tocar, em tudo o que nós formos fazer, que nós façamos e sabendo que o Senhor está olhando, que o Senhor está vendo. E será
qual será o sentimento do Senhor quando Ele olhar para mim e para você e nos ver fazer o que nós estamos fazendo. Vamos procurar servir ao Senhor, vamos procurar adorar ao Senhor, vamos procurar obedecer ao Senhor, para que o seu grande amor, para que a sua grande misericórdia possa ser derramada nas nossas vidas e que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás em gente, Jesus sempre na nossa frente. Amém.